O artigo 86 da Constituição Federal estabelece as imunidades penais do Presidente da República. Quais são as imunidades penais dos governadores de estado e dos prefeitos municipais? Veja a resposta para essa pergunta no nosso podcast Grifão de hoje. O artigo 86, parágrafo 3º e parágrafo 4º da Constituição Federal determina as chamadas imunidades penais do Presidente da República. De modo muito resumido, existem duas imunidades penais asseguradas ao Presidente da República. A primeira é a chamada imunidade ao processo penal. Nos termos do artigo 86, parágrafo 4º da CF, o Presidente da República apenas sofrerá processo penal se cometer um crime relacionado à função. Caso o Presidente da República tenha cometido um crime que não guarde relação com as atribuições presidenciais, esse processo ocorrerá somente quando terminar o mandato. A segunda imunidade penal do Presidente da República é a chamada imunidade à prisão. O artigo 86, parágrafo 3º, estabelece que o Presidente da República apenas poderá ser preso se houver uma sentença condenatória penal. Isto é, ao final da instrução processual penal. De modo prático, o juiz natural do Presidente da República, ou seja, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar uma ação penal por um crime obviamente relacionado à função, terá que decidir, após a instrução processual penal, de que há realmente provas de que o presidente é culpado e determinar a sua prisão somente com a sentença condenatória. Logo, o Presidente da República não sofre prisão em flagrante, prisão temporária ou prisão provisória. Ao analisar a possibilidade de estender essas imunidades penais aos governadores de estado e DF e aos prefeitos municipais, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que governador de estado e prefeito e governador de DF não gozam de nenhuma imunidade penal no direito brasileiro. Isso porque existem duas razões a serem consideradas. A primeira é de que, se a lei orgânica do município ou a lei orgânica do DF, ou a Constituição Estadual, tratassem de imunidades penais dos seus respectivos chefes do Executivo, haveria violação do artigo 22, inciso 1º, que determina que apenas a União pode legislar sobre matéria penal e processual penal, e imunidade penal de autoridade envolve esses dois temas. Depois, o Supremo também definiu que o Presidente da República, além de ser chefe de governo, é o único chefe de Estado no país. E essa condição singular de ser o único chefe de Estado no Brasil justifica a previsão tão restritiva do artigo 86, parágrafos 3º e 4º da CF, de que no Poder Executivo apenas o Presidente da República gozará de imunidade penal. Em resumo, concluímos que no direito brasileiro, governador de Estado e governador de DF, assim como prefeitos municipais, não gozam de nenhuma imunidade penal. Gostou do nosso podcast Grifão de hoje? Encaminhe suas sugestões para o endereço que aparece abaixo, que nós agradecemos muito a sua participação para os próximos podcasts.